Fala, meus amigos, beleza? Eu vim aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida. Eu acredito que essa história vai ajudar muito quem estiver assistindo agora para poder aprender um pouco mais com a experiência dos outros. Atualmente, eu estou me formando como eletricista, mas eu já tenho uma certa experiência como administração. Eu comecei a minha carreira administrativa financeira lá com 17 anos. Dos 17 aos 20, eu cuidava da parte financeira da tesouraria da igreja ao qual eu pertencia. Eu fui ensinado por pessoas de altíssima qualidade que me ensinaram como dar entrada, saída, controle de estoque, fazer ali essa parte de tesouraria que eu descobri ali que uma igreja não é muito diferente de uma empresa. Tem ali algumas regrinhas um pouco diferentes, mas tem bastante similaridades. Depois, quando eu tive ali com meus 20 anos de idade, eu fiz parte de um restaurante de massas, onde eu comecei como garçom, mas eu finalizei a minha estadia lá como um auxiliar administrativo. Então, por conta do meu interesse em aprender, eu me juntei com a menina que me contratou e logo depois ela começou a me passar as coisas que ela sabia, porque ela já estava com interesse de sair. Então, depois que ela saiu, essa função acabou se tornando minha e eu comecei a aprender com não só com quem estava me passando conhecimento, mas também através da observação. E ali eu já comecei a ver algumas coisas, como a questão de fundo de caixa, que a importância de uma empresa ter uma reserva para os meses que você não vende tanto, para cobrir os custos operacionais. E isso foi uma coisa que não foi me ensinada, foi algo que eu visualizei, que eu vi que era um erro administrativo, o dono, na época, chegar no fim da noite, ele pegar todo o dinheiro do caixa, para usos pessoais, entender que ele tinha funcionários e fornecedores que ele tinha que pagar e que mesmo que ele fosse tirar uma parte para ele, nem tudo do que entrou no dia era para ele. Então foi algo que eu aprendi visualizando ali com 20 anos. Um pouco mais para frente, eu entendi que por uma questão de mercado, oportunidades de mercado, desenvolvimento, e por conta da minha facilidade e interesse em querer continuar aprendendo, eu tomei a decisão de fazer gestão financeira na Uniswan. Apoiado pelos meus familiares, eu fui lá e fiz a prova do vestibular solidário para a Uniswan, passei e durante a pandemia eu passei boa parte ali estudando em casa. E aí chegou um momento onde eu recebi uma oportunidade para fazer um estágio como auxiliar administrativo lá na Zona Sul. Eu sou da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, e fui fazer lá na Zona Sul. E aprendi bastante coisa lá. A única coisa que valeu o estágio foi por conta do aprendizado. Porque ali eu comecei a ser exigido num nível muito maior. Eu fiz coisas lá que fizeram eu crescer muito, principalmente com a questão de responsabilidade. Eu era muito imaturo como pessoa e como profissional, e lá eu aprendi sobre a parte comercial, desenvolvi muito a minha habilidade de comunicação, negociação, as vendas, o, o processo de controle de estoque, de pagamento de funcionário, mas, mesmo sendo estagiário, eu recebia pouco para a função. Eu fazia diversas funções e o meu salário na época ele era de R$ 400 por mês. E sim, eu tinha que sobreviver com isso. Não havia tantas oportunidades de mercado e eu abracei a primeira que veio. Só que houve um momento que eu elaborei ali uma linha de pensamento. Se eu ficar nessa empresa, mesmo que eu seja efetivado, eu não vou ganhar muito além do salário mínimo, ou talvez nem ganhe acima do salário mínimo, que na época era de 1.200. Assim, talvez se eu for efetivado, eu vou ganhar no máximo o salário mínimo. E não faz sentido eu ter esse nível de responsabilidade, por mais que eu esteja na Zona Sul, lidando com pessoas com um pensamento mais elevado de crescimento, eu sei que eu vou evoluir, não faz sentido eu ter esse nível de responsabilidade num lugar que vai me pagar tão pouco. Então eu comecei a procurar outras áreas e encontrei mais perto da minha casa, bem mais perto da minha casa, na Zona Oeste, lá em Guaratiba, um restaurante de hambúrguer artesanal que me contratou como garçom. E em 3 meses já viram as minhas habilidades administrativas, é, comunicação, vendas, interesse em liderar naturalmente, e a minha linha de liderança ela é diferente. Ela é algo visando um ambiente leve, levantando e estimulando meus companheiros à volta, sempre procurando tornar os meus companheiros versões melhores de si mesmo. E aí aconteceu de eu ser promovido a gerente. E aí sim eu comecei a ver uma evolução financeira. Só que, desde que eu estava no estágio, eu já notei uma dificuldade em conseguir administrar a faculdade com o estágio.
e eu estava trabalhando em meio período. E essa parada se dificultou ainda mais quando eu comecei a trabalhar em tempo integral. E houve um momento crítico ali, onde faltava um ano, se eu não me engano, para poder concluir. Até porque eu acabei repetindo algumas matérias, então eu ia precisar mais do que 6 meses para poder concluir. E aí eu falei, cara, eu preciso focar mais em renda do que necessariamente na minha formação. Porque, sendo bem sincero, eu não estava aprendendo. Eu estava me formando, mas eu não estava aprendendo. Esse é um ponto. O que era ensinado através dos conteúdos da faculdade eram muito diferentes da realidade. Eram muito diferentes. Eu aprendi muito mais na prática do que necessariamente a parte da instituição. E aí eu tomei essa decisão e eu parei a minha parte acadêmica. E muita gente até falou que foi uma decisão ruim. Só que eu não me sentiria à vontade tendo um diploma onde eu não aprendi praticamente nada. Essa é a verdade. Eu não aprendi praticamente nada. Nada do que eu vi na faculdade eu usei efetivamente na parte prática. E aí se passou muito tempo mesmo. E aí, atualmente, eu vi uma oportunidade que eu falei assim, cara, essa vai ser a salvação, por isso que é bom você se informar. Essa vai ser a salvação para eu conseguir validar o tempo que eu fiquei na faculdade, eu comprovar que eu tenho o conhecimento que eu tenho. E aí eu consegui ali, eu encontrei, através de pesquisas, uma validação técnica por competência. Cara, isso é excelente, eu vou conseguir me tornar técnico em administração, que não é a mesma coisa que nível superior, mas já é muito melhor do que ficar falando de boca que você é uma pessoa qualificada. Aí você vai fazer uma prova, você vai pagar um valor, você tem um investimento, você vai fazer uma prova, tudo ali registrado pelo MEC, onde vão te validar como técnico por competência. E você, cara, isso é excelente. Porque a partir do momento que você tem isso na mão, você eleva de forma absurda o seu nível em relação ao mercado. Porque, infelizmente, e felizmente, também, por um lado e por outro, ainda se precisa de um pedaço de papel para comprovar que você sabe o que você sabe. Então, se você está assistindo esse vídeo, cara, nunca pare de buscar informação, nunca pare de estudar e não fique na zona de conforto. Até porque eu só estou vendo essa oportunidade agora, com quase 31 anos. Eu comecei a estudar, eu tinha 26, fazer faculdade. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, nunca pare de estudar, nunca pare de evoluir. Não se limite a, não, tá bom assim e acabou. Porque o mundo não para de evoluir. O que para você pode ser o suficiente hoje, não significa que vai ser o mínimo para amanhã. Hoje, o que você tem pode ser o suficiente para você ganhar um salário de 2.000 e para você tá ótimo. Mas, no futuro não muito próximo, 2.000 não vai dar nem pro cheiro. Se você pensa em formar uma família, se você pensa em ter objetivos maiores, onde você possa fazer minimamente uma viagem por ano, onde você possa ter minimamente um carro popular que há vários anos atrás custava 30, 40 mil, hoje você não consegue comprar um carro básico por menos de 80. Se você deseja esse tipo de coisa, você vai precisar sim estudar, se empenhar, ter no mínimo um técnico. No mínimo. É o mínimo para você evoluir, para você crescer. E eu não estou falando isso apenas para quem é jovem. Eu estou falando principalmente para quem já está na casa dos 30, 40, 50 anos. Na minha turma de elétrica tem gente de 53, 58, de 62 anos. Então não pare de crescer e evoluir porque acha que está tarde. Não, nunca é tarde para você continuar evoluindo e crescendo. Até porque ter o técnico administrativo por competência, ele é só o primeiro passo de uma caminhada bem grande que eu tenho para continuar evoluindo, me transformando no profissional absurdo que eu sei que eu vou me tornar. E eu não estou falando isso para fazer média aqui, mas é porque eu sei que tudo que eu coloco em empenho e dedicação, eu cresço e evoluo. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve, porque tem muita coisa, ainda hoje foi só um desabafo, mas tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessas redes sociais que nos unem, beleza?